Reflexão bíblica. Quero trazer uma breve reflexão bíblica a respeito do templo chamado igreja, a uma casa física. Muitos dizem que Deus não habita em um templo físico. Verdade. Deus habita no coração daqueles que nasceram de novo, que o reconheceram como Salvador e Senhor. Então, individualmente, nós somos templo no sentido espiritual. E a Bíblia diz, aquele que destruiu o templo, como sendo o nosso corpo, Deus também o destruirá. Com respeito à igreja, Deus jamais irá destruir a sua igreja como templo, a coletividade de todos aqueles que pertencem a Ele. Porque Ele disse que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a sua igreja. Com respeito à casa física, era o desejo do salmista Davi construir um templo para o Senhor, quando Deus se libertou do Egito. Israel não tinha um lugar físico, um espaço físico, vinha em tenda, armava uma tenda, colocava a arma ali, fazia até aquele ritual religioso, desarmava e ia. Então Davi quis construir um templo. Deus disse que ele não iria construir porque era um soldado, guerreiro, matou muita gente, né? Mas seu filho iria construir. Isso aconteceu. O reinado do seu filho, rei Salomão, construiu o templo, dedicou ao Senhor, consagrou. A Shekinah de Deus foi revelada ali, aprovando. E Deus fez uma promessa que toda oração que fosse feita naquele lugar, Ele atenderia, porque as suas mãos, os seus ouvidos estavam inclinados para aquele lugar. Jesus valorizou o templo, né? O seu ministério, ele ia ao templo, até expulsou aqueles que estavam negociando e disse que não transformasse, né, a casa de Deus, né, em covil de ladrões e salteadores. Né? Então Jesus salvou a casa física. E aí nós vemos, os judeus tinham a sinagoga também, onde eles se reuniam para ensinar a lei, os profetas. Jesus frequentou também a sinagoga. Então deve ter muito cuidado com as pessoas que dizem que não há necessidade. Sim, há necessidade. Todas as religiões, todos os movimentos, tem um espaço físico, seja qual for o nome que ele der, para trocar suas ideias, né, suas filosofias, né, suas ideologias. Né? Então o povo de Deus também tem uma casa, mais simples, né, chamamos de igreja, templo. E a recomendação bíblica é não deixando a nossa congregação, o lugar de congregar, de reunir, a uma casa, a um templo, a um espaço físico, como é costume de alguns. Antes, admoestando uns aos outros, quanto mais vede que aquele dia vai se aproximando. Então, com respeito à mulher samaritana, quando ela perguntou a Jesus onde deveria ser o lugar que se deveria adorar, se era o Monte Gerizim, onde Deus lançou as bênçãos, o Monte Ebal, né, Deus lançou as maldições. Então, os samaritanos adoravam voltado para este monte, os judeus em Jerusalém, voltado para Jerusalém, porque realmente o templo foi construído lá. E Jesus respondeu àquela mulher, a hora vem é chegado, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, porque Deus é espírito, ou seja, não depende de um lugar, né, para o verdadeiro adorador, individualmente falando, quer dizer, aonde você estiver, você é um adorador, você adora a Deus. Então entenda o significado, ser um adorador individualmente e como templo do Espírito Santo de Deus, ou seja, o seu corpo é um templo do Espírito Santo de Deus. Se alguém destruir esse templo, que é o meu corpo, Deus também o destruirá. Mas o templo como igreja, uma coletividade do povo, Jesus disse que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a sua igreja. Então não deixemos a nossa congregação, como é costume de alguns, mas tem esse desejo que teve o salmista Davi. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias. É um tempo físico para aprender do Senhor, contemplar a sua formosura. Tenha um excelente dia. Que a proteção de Deus esteja sobre as vossas vidas, desde agora e para sempre. Amém.